Entrevista coletiva do zagueiro Rafael Foster na semana que antecede a partida diante do São Paulo, confronto esse que será realizado no domingo no estádio Alfredo Jaconi. Foster, a primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. Você acredita que o Juventude chega para essa reta final de turno em um crescimento e com uma evolução mais forte? A gente começou um pouco o Campeonato Brasileiro na mesma situação que a gente começou o Campeonato Gaúcho, né? Não tendo bons resultados. E agora a gente... É um processo natural, muitos jogadores chegaram, então... e ainda tem chegado alguns jogadores, então é um processo natural aí que todas as equipes vêm enfrentando. E dentro disso o professor Marquinhos procura aí treinar todos para que não tenha diferença se houver alguma mudança por cartão, por lesão. Então eu acredito que essa evolução é natural. E com os resultados é melhor ainda, né? Porque a gente consegue corrigir o que a gente tem de defeito dentro das vitórias, né? Que é o mais importante, a gente tomar a lição nas vitórias, não só nas derrotas. Então eu acredito que o Juventude vem crescendo sim, vem tentando aí corrigir o máximo possível dos erros que a gente vem tendo e os acertos, né? Fazer com que aprimore-se isso, para que a gente tenha mais sucesso durante as partidas e a competição. Pergunta de Matheus Maciel, Rádio Caxias. A direção projeta 4 pontos nas próximas 3 rodadas, contra São Paulo, Fluminense e Corinthians. Você acredita que o grupo pode atingir essa meta? Olha, eu particularmente prefiro pensar a cada jogo. Eu acho que sim, a gente precisa ter uma meta, né? Mas que fique isso no papel. Eu acho que contra o São Paulo a gente precisa desempenhar o nosso melhor futebol, melhor do que a partida que a gente fez contra o Atlético Mineiro e a gente saiu com a derrota, né? Melhor do que a partida que a gente fez contra o Bragantino e saímos com a vitória. Então a gente precisa pensar jogo após jogo. E o nosso próximo é o mais importante, que é contra o São Paulo. Uma equipe difícil, muito qualificada, disputa grandes competições aí nos últimos anos. E a gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar, então eu prefiro pensar somente nesse jogo e deixar os demais para depois que acabar, né, no domingo aí, depois das 6, 7 horas, a gente poder descansar e pensar no próximo adversário. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O Juventude passa pelo seu melhor momento na temporada em termos de desempenho. A que se deve essa evolução na tua avaliação? Eu acredito que os treinamentos, né? Como eu falei, tem a direção e todo o extra-campo tem procurado aí qualificar o nosso grupo. O pessoal da comissão técnica tem dado os bons treinos, tem passado para a gente os nossos erros, né? E dentro disso a gente tenta corrigir para que a gente tenha mais tranquilidade durante as partidas, né? Uma vez que a gente pegou uma fasezinha aí que estávamos tomando gols nos inícios de segundo tempo, né? E até mesmo perdemos pontos importantes que já ficaram para trás, agora é pensar para frente. Mas que é bom lembrar para corrigir, não o resultado em si, mas sim os erros, né? Que fez com que a gente tivesse essa perda de pontos. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. No atual esquema do Juventude, o lateral esquerdo participa da saída de bola junto com os zagueiros. Você teria a possibilidade de ser escalado nessa função com a entrada do Quinteiro na defesa? Olha, eu acredito que assim, independentemente do atleta, né, que for exercer a função, eu acho que a gente precisa estar bem treinado, né? E estando bem treinado, eu acho que qualquer atleta aí consegue fazer a função, tanto na entrada do Quinteiro, na entrada do Clebson, do Didi, enfim, qualquer ali atleta defensor que possa entrar. A gente só precisa estar bem treinado, estar ciente do que tem que fazer, do que precisa ser feito, porque daí facilita mais durante a partida, né? Então, se o professor Marquinhos optar por eu jogar um pouco mais pelo lado, não teria problema, né? Eu precisaria treinar, né? E me adaptar a essa função, mas não teria problema nenhum. E na mesma situação Quinteiro, o Vitor Mendes, o Cleberson e o Didi também.
Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcoin. O que o São Paulo pode oferecer de dificuldade no jogo de domingo? E o que vocês esperam desse confronto em casa? Cara, sou meio suspeito, né, cara? O São Paulo é uma grande equipe. Pode não viver um momento bom no Campeonato Brasileiro, mas é uma grande equipe. É uma grande equipe, tem grandes jogadores, jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção de outros países, né? Então, só isso já fala por si o jogo que a gente vai ter, as dificuldades que a gente vai ter. Mas é um time que tá se encaixando no sistema que o treinador deles quer. E dentro disso a gente tem que aproveitar, né, estudar bem o que eles têm de defeito para que a gente possa ter sucesso. E na parte ofensiva deles a gente sabe que é muito forte, tem grandes jogadores e tem um esquema tático muito interessante, né, com 3 zagueiros. Isso pouco se vê aqui no Brasil. Mas a gente acredita que focando bem nos pontos fracos que ele tem, né, que a equipe deles tem, a gente possa dentro disso conseguir aí fazer um gol, até mesmo 2 e ter sucesso na partida de domingo. Pergunta de Matheus Maciel, Rádio Caxias. O Juventude está conseguindo ter um bom desempenho no segundo tempo nas últimas partidas. O que foi fundamental para essa mudança de comportamento? Olha, não digo nem mudança de comportamento. Eu acho que a gente veio de uma sequência, né, de jogos e agora a gente teve nas últimas 4 semanas cheias. Então você tem tempo para treinar, para fazer treinamentos e ver o que acontece, né? Se você pegar o nosso campeonato até o momento, a gente tomou poucos gols no início da partida, na primeira metade do jogo. E daqui a pouco é uma proposta, daqui a pouco a gente teve êxito em realizar essa proposta, né, de não tomar gol e tentar no segundo tempo fazer. Às vezes a gente tem sucesso e às vezes a gente acaba falhando, e isso é normal no futebol. Nem sempre a gente vai vencer e quando isso acontece nós não somos os piores, né? E a nossa estratégia não está errada, e às vezes que a gente vence, a gente não está 100% correto, e também não significa que só essa estratégia vai funcionar para as demais partidas. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Os gols que custaram pontos para o Juventude em jogos recentes foram sofridos na bola aérea. Isso é algo a ser corrigido? E de que forma se pode solucionar esse problema? Olha, um pouco mais de atenção. Eu acho que eu não me apego muito à estatura, né? Até porque eu sou um zagueiro com uma estatura inferior aos demais defensores. Mas eu acho que o bom posicionamento, concentração, tá focado ali no que você tá fazendo, mantendo a linha ou individual, né? Como eu falei, tudo depende da proposta que a gente vai colocar dentro do jogo. Se a gente marcar individual, é isso, grudar no seu atleta e ir até o fim, e já é uma vitória pessoal o atleta que você está marcando não cabecear, né, a bola. Já quando você marca em linha, é a linha toda concentrada para poder atacar a bola, e os jogadores que estão no bloqueio, um pouco mais de atenção porque nem todas as equipes têm 5 atletas que cabeceiam super bem. Normalmente 1, 2 atletas que os times procuram para finalizar, né? E a gente precisa ter atenção nesses 2 atletas, 3, para tirar a corrida deles e o pessoal da linha subir com mais facilidade para retirar essa bola da nossa área. Pergunta final de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Como você vê a chegada de reforços estrangeiros no clube? Independente dos reforços, né? Se são estrangeiros, brasileiros, é sempre bom, cara. É sempre bom porque isso faz com que o grupo de atletas cresça, né? E evolua. A evolução não é só da parte tática, técnica, mas sim da competitividade que a gente precisa ter aqui dentro do nosso elenco, né? Uma vez que você é titular absoluto
Daqui a pouco você dá uma afrouxada, eu posso não pegar tão pesado essa semana porque eu sei que eu vou jogar, e isso daí não pode existir. A gente sabe que aqui a gente precisa entregar o 100% durante a semana, porque uma coisa que eu acredito é você trabalha forte durante a semana, você vai trabalhar forte no final de semana, né? Você vai fazer uma semana muito boa e o jogo vai reproduzir aquilo que você fez durante a semana. Então eu vejo muito produtivo, muito bom pro clube, né? Trazer excelentes jogadores. E pro elenco também. A gente precisa ter sabedoria, entender cada um tem o seu momento, né? E é muito bom ter essa experiência que os estrangeiros acabam trazendo pra gente, e vai agregar muito aí para esse segundo turno.